Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje, fachada frontal do estábulo de ordenha. Primeira parte, vinheta. Muito bem, vamos retornar lá no projeto em AutoCAD. Antes de mais nada, vamos fazer uma pequena correção aqui no corte CC. Vou dar um duplo clique na legenda. No lugar de planta 01 é a planta 04. E no lugar de corte BB, obviamente, aqui se trata do corte CC. Ok? Vamos diminuir um pouco o zoom. Para poder fazer a fachada frontal, eu vou dar um pequeno afastamento nesses cortes. Então, vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar todos os cortes, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, eu vou pegar, por exemplo, aqui no fosso, clico. A partir desse ponto, eu vou subir aproximadamente uns 7 metros. Eu posso, então, digitar arroba 7.5, sinal de menor, como eu estou indo para cima, o ângulo de 90 graus. Enter. Vamos dar um zoom. Aqui teve uma cota que foi alterada, eu vou deletá-la e vou refazê-la. Vou lá na ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, pousa nesse ponto, projeta para a direita. Clico, e eu vou dar um pequeno afastamento. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho, seleciono a cota, Enter para finalizar a seleção. Eu quero que essa cota esteja na camada cotas, então basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vamos diminuir o zoom. Vou deixar tanto o corte BB quanto a planta baixa à vista. Então vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar o corte BB, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, eu vou pegar aqui por debaixo da calçada, vamos diminuir o zoom. Vou descer aqui no rastreador de objetos, pouso o cursor na quina da calçada da planta baixa. A hora que a ferramenta Snap Extremidade acender, caminha para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou caminhando até que o rastreador de objetos vertical se acenda. Este é o momento de clicar. Clico, Enter para finalizar o comando copiar. Eu vou utilizar o corte BB como base para poder fazer a fachada frontal. Lembrando que a fachada frontal é como se fosse uma linha de corte passando aqui do lado externo da planta. E aqui no caso, eu olhando da esquerda para a direita. Vamos dar um zoom. Primeira providência agora é apagar os elementos que não são necessários. Eu vou começar apagando as cotas inicialmente. Então vamos selecioná-las. Delete. Eu agora vou apagar os rótulos e a linha de chamada. Ao invés de usar o comando delete, eu vou utilizar o comando apagar, cursor na área de desenho. Esse comando é mais interessante porque, por acaso, se eu selecionar alguma coisa errada, eu tenho como desfazer a seleção. Então, por exemplo, vamos supor que eu selecione essa linha aqui de forma incorreta. Basta pressionar a tecla R de remover, Enter, e aí eu desfaço a seleção. E aí, para voltar a selecionar, eu pressiono a tecla A de adicionar e aí eu seleciono os objetos que eu desejo. No caso, as linhas de chamadas e rótulos. Enter para finalizar a seleção e executar o comando apagar. Eu agora vou apagar a Ashura, clica sobre a Ashura e pressiona Delete. Vou apagar também o fosso. Para isso, eu vou abrir uma janela pegando aqui no meio da valeta coletora até o meio da outra valeta coletora, da direita para a esquerda. Então, vou pousar o cursor aqui nesse ponto, clico, e vou abrir uma janela de valeta a valeta, pegando todo o fosso. Delete, vamos diminuir o zoom, vou apagar as porteiras que eu tenho aqui nas laterais que não vão aparecer, vou apagar também aqui esse pé de dilúvio, delete, vou apagar essas duas linhas aqui que eu não vou precisar, e vou apagar essa valeta coletora. Delete, posso deletar essa linha aqui. Vamos diminuir o zoom, vamos lá para o telhado, vamos dar um zoom aqui nessa região, vou apagar essa viga aérea e vou apagar o freixal. A mesma coisa lá do outro lado, então vou selecionar a viga aérea e vou selecionar o freixal. Também vou apagar essa linha aqui que não vai ser mais necessária. Delete. Vou aproveitar que eu estou aqui nessa região, vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, entro para o modo aparar direto, e eu vou aparar essa linha aqui nesse ponto e nesse outro ponto aqui.
Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir o zoom. Vou aqui para a região da calçada. Vou unir o piso da calçada. Então, para isso, eu vou lá na Ribbon modificar, comando unir cursor na área de desenho. Eu vou unir essa extremidade com essa outra extremidade. Enter para executar o comando. Mais um Enter, eu chamo o comando novamente. E aí eu vou unir essa extremidade com essa outra extremidade. Enter para executar o comando unir. Enter, eu chamo o comando unir novamente. Eu vou clicar aqui nessa extremidade e vou clicar na extremidade lá do outro lado para poder reconstituir a calçada. Enter. Enter, eu chamo o comando unir novamente. Aqui eu tenho um pé dilúvio. Eu vou unir então essa extremidade com essa outra extremidade. Enter. Vamos diminuir o zoom. Vou clicar aqui nessa linha. Clica no grip, joga para a esquerda. ESC. Vamos lá para o telhado. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Vou lá no comando estender cursor na área de desenho. Vou selecionar essa linha interna do telhado e a linha oposta. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Ora, essa extremidade aqui e a extremidade oposta. Enter para finalizar o comando estender. Vamos dar uma olhada aqui no bebedouro que fica no corredor de saída. Eu vou lá no comando estender cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender, base da extensão, vai ser a calçada. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Ora, essas duas linhas que eu tenho aqui e mais essas duas linhas aqui. Enter para finalizar o comando estender. Posso apagar essas linhas, que elas não vão ser necessárias. Delete. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, enter para o modo aparar direto. O bebedouro ele está na frente do pé dilúvio, então eu preciso apagar as linhas do pé dilúvio nesse ponto aqui e nesse outro ponto aqui. Eu vou aproveitar que eu estou no comando aparar para poder consertar aqui a porteira. Eu vou clicar aqui nessa linha, enter para finalizar o comando aparar, comando linha, cursor na área de desenho, vou redesenhar essa linha, enter para finalizar o comando linha, comando corresponder, cursor na área de desenho. Clica na linha, Enter. Eu quero que essa linha esteja na camada esquadrias. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vamos diminuir o zoom. Vamos aqui para a porteira do estábulo de ordenha. Primeira providência vai ser apagar as linhas da cerca. Então, para isso, eu vou optar por usar o comando apagar, porque caso eu clique em algum objeto de forma errada, tem como eu remover ele da seleção. Então, vamos selecionar todas as linhas da cerca. Vamos diminuir o zoom, Enter para finalizar a seleção e executar o comando apagar. Vamos dar uma conferida. Aparentemente, tudo certo. O próximo passo é reconstruir a porteira, uma vez que ela vai estar na frente da contenção de bovinos e na frente do comedouro lá do estábulo de ordenha. Então, para isso, eu vou lá na Ribbon modificar, comando unir, cursor na área de desenho, e aí eu vou começar a unir as linhas da porteira. Vou unir essa linha com essa linha aqui, Enter. Enter, eu chamo o comando unir novamente, essa linha com essa outra linha, Enter. Vamos descer. Enter, eu chamo o comando unir. Eu vou unir essa linha com essa linha. Enter. Enter novamente. Essa linha com essa outra linha. Enter. Enter novamente. Essa linha com essa outra linha. Enter. Vamos descer. Aqui eu tenho que diminuir um pouco o zoom. Enter para chamar o comando unir. Vou unir essa linha com essa linha aqui de baixo. Enter. Enter novamente. Vou unir essa linha da porteira com essa linha aqui de baixo, Enter, Enter novamente, essa linha da porteira com essa linha aqui de baixo, Enter, vamos diminuir o zoom, vamos dar uma olhadinha aqui no meio, Enter eu chamo o comando unir, vou unir essas duas extremidades, Enter, Enter eu chamo o comando unir novamente, mais essas duas extremidades, Enter, Enter eu chamo o comando unir novamente, essas duas extremidades, Enter, Enter eu chamo o comando unir novamente, mais essas duas extremidades, Enter, Enter eu chamo o comando unir novamente, mais essas duas extremidades, Enter novamente, vou unir essa extremidade aqui com a extremidade de baixo, Enter,
Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou lá no comando estender, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender, base da extensão, vai ser essa linha aqui e vai ser essa linha aqui. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender. Quais objetos serão estendidos? Ora, essa linha aqui, vamos subindo, mais essa linha aqui. E aqui embaixo eu vou fazer mais essa extensão. Enter para finalizar o comando estender, vamos diminuir o zoom. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Vou selecionar essas duas linhas, mais essa linha aqui, juntamente com essa, e essa linha aqui de baixo. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, aqui a dobradiça, mais essa parte aqui da contenção de bovinos. Aqui embaixo a mesma coisa. Vamos diminuir o zoom. Aqui dentro da porteira, a dobradiça junto com os demais elementos. As linhas que sobraram depois eu apago com o comando delete. Aqui nessa extremidade, vamos ver o que dá para apagar. Vamos descer, dar um zoom aqui nessa região. Vamos apagar aqui. E vamos apagar essa linha. Enter para finalizar o comando aparar. Ainda ficaram algumas coisas para trás. Vou lá no comando aparar. Enter para o modo aparar direto. E eu vou aparar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar. As linhas que sobraram eu vou apagar com o comando delete. Então seleciona, pressiona delete. Aqui é a mesma coisa. Seleciona, pressiona delete. Vamos diminuir o zoom. Essas duas linhas aqui embaixo também vão ser apagadas com delete. Aqui nas dobradiças, delete. E toda essa região aqui. Vamos dar um zoom. Vamos apagar as linhas que ainda estão sobrando. Delete, vamos diminuir o zoom, posso apagar essa linha aqui. E agora sim, a contenção de bovinos e o comedouro está por detrás da porteira. Eu preciso fazer a correção aqui nessa dobradiça aqui de baixo. Então para isso eu vou lá no comando linha, cursor na área de desenho, vou marcar a referência que eu tenho. Enter para finalizar o comando linha. Comando apagar, cursor na área de desenho. Vou selecionar todo o objeto, vou pressionar a tecla R de remover e vou remover essa linha aqui da seleção, afinal de contas essa linha faz parte da contenção de bovinos. Enter para finalizar a seleção e executar o comando apagar. Vamos diminuir o zoom, vou copiar a dobradiça aqui de cima, então comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono o objeto, entre para finalizar a seleção, ponto base, essa é a parte inferior aqui no meio, vamos diminuir o zoom, e eu vou colar exatamente aqui em cima da linha de referência. Entre para finalizar o comando copiar, posso apagar a linha de referência, vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, entre para o modo aparar direto, e eu vou aparar essa linha de contenção que ficou aqui no centro da dobradiça. Enter. Vamos diminuir o zoom, vou fazer o mesmo procedimento lá na outra porteira. Então vou chamar o comando unir, cursor na área de desenho, vou unir essa linha com a linha de baixo, Enter. A mesma coisa lá na dobradiça de baixo. Enter para chamar o comando unir, clica nessa linha, clica nessa outra linha, Enter para fazer a união das duas linhas. Vamos diminuir o zoom, comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte, Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, exatamente essas linhas de dobradiça. Enter para finalizar o comando aparar. Os objetos que não foram aparados, eu vou apagá-los. Delete. Vamos diminuir o zoom. Vamos retornar lá para outra porteira. Posso apagar essa linha aqui, que eu não vou precisar. Delete. Esse bebedouro, eu preciso espelhar ele para o outro lado. E vai ser um bebedouro que eu vou enxergar na frente da porteira. Então vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho. Vou selecionar as linhas do bebedouro. Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser essa extremidade aqui. Segundo ponto de espelhamento vai ser a extremidade superior. Excluir objetos de origem? Não. Vou clicar aqui nessa linha de cerca. Clica na linha.
joga para a direita. ESC. Como o bebedouro ele vai estar na frente dos demais objetos, o que tiver dentro dele precisa ser apagado. Então vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, primeira parte do comando aparar, base do corte. Vou selecionar as linhas do bebedouro. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, aqui em cima, vamos dar um zoom aqui embaixo, e eu vou aparar essas linhas. Enter para finalizar o comando aparar, a linha que não foi aparada, eu vou deletar. Delete. Comando aparar, cursor na área de desenho, entre para o modo aparar direto. Como o bebedouro está na frente dos demais objetos, eu preciso aparar aqui na região do pé. Enter para finalizar o comando aparar. Vou diminuir o zoom. Eu agora vou espelhar toda essa parte aqui para o outro lado. Então vamos lá para outra porteira. Vou apagar todas essas linhas. Então vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto. Delete. Vamos retornar lá para a porteira. Comando espelhar, cursor na área de desenho. Vamos selecionar. Muito cuidado nessa seleção. Vou vir aqui até esse ponto. Entre para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser aqui no meio dessa aresta. Clico. E aí eu vou descendo em cima do rastreador de objetos vertical, até chegar ao ponto de interseção. Excluir objetos de origem? Não. Vamos diminuir o zoom, vamos ver como é que o desenho ficou. Aqui, novamente, o bebedouro está na frente do pé dilúvio, então preciso ir lá no comando aparar, cursor na área de desenho, entro para o modo aparar direto, vou aparar essa linha e essa outra linha. Entre para finalizar o comando aparar, posso clicar aqui nessa linha e deletá-la, clica na linha de cima, clica no grip e joga para baixo. ESC, vamos diminuir um pouco o zoom. E eu agora vou passar todo o piso para a camada alvenaria em vista. Então vou lá no comando corresponder camadas, cursor na área de desenho. E aí vou selecionar todas as linhas que estão na camada alvenaria em corte. Enter para finalizar a seleção. Eu quero que essas linhas fiquem na camada alvenaria em vista. Então basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vamos diminuir o zoom. Vou lá nas ferramentas de zoom e vou escolher a opção janela de zoom. E aí eu vou abrir uma janela pegando aqui desse ponto e indo até esse ponto aqui. Muito bem, com isso nós finalizamos a primeira parte da fachada frontal do estábulo de ordenha. No próximo vídeo, iremos fazer a segunda parte. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!